Oi, gente, eu sou a professora Paula e o nosso assunto de hoje é grandes navegações e mercantilismo. As grandes navegações eles foram um processo de expansão comercial dos europeus. Até então, o comércio de produtos orientais era feito na Europa através do mar Mediterrâneo, mas esse processo estava ficando caro e bem custoso. Então, eles passaram a buscar outras formas de buscar esses produtos no Oriente. A primeira ideia, lá no início do século XV, foi de Portugal. Portugal foi, então, o primeiro país a se lançar ao mar. Por quê? Localização geográfica. Ele estava muito próximo ao Oceano Atlântico. Centralização política. Ele já era um estado moderno lá no século XV. Disponibilidade de capital, conhecimento de técnicas de navegação. Tudo isso fez com que Portugal conseguisse ser pioneiro nessa empreitada. E aí a proposta de Portugal era circunnavegar a África para chegar até a Índia. Em 1488, a frota de Bartolomeu Dias conseguiu dobrar o Cabo das Tormentas. Essa etapa, no caminho para o Oriente, era um grande desafio, pois os ventos fortes e as grandes tempestades que ali ocorrem faziam do local um ponto crítico. Quando o cabo foi ultrapassado, Dom João II mudou seu nome para Cabo da Boa Esperança, pois sua travessia comprovava que o Oceano Atlântico e o Índico se ligavam. Aumentavam, assim, as esperanças de os portugueses chegarem ao Oriente, contornando a África. Finalmente, no ano de 1498, Vasco da Gama conseguiu chegar às Índias, contornando o continente africano, e Portugal adquiriu o monopólio do comércio das especiarias. Então, em 1415, eles conquistam Ceuta, que é uma cidade no norte da África. Depois eles conquistam a Ilha da Madeira, o arquipélago de Açores, o Congo, conseguem dobrar lá embaixo o Cabo das Tormentas, que depois eles rebatizam como Cabo da Boa Esperança, alcançam Moçambique e em 1498 eles chegam até Calicut, na Índia. Em meados do século XV, o Papa ele dá o domínio dos territórios descobertos além-mar a Portugal. A Espanha, no final do século XV, também entra nessa corrida expansionista. A proposta de Cristóvão Colombo, que foi apoiado pela coroa espanhola, era de navegar para o oeste até chegar às Índias. Só que no meio do caminho encontrou-se um novo continente, o continente americano. E aí passou a rolar então uma disputa entre Portugal e Espanha pelas terras além-mar. É aí que está gerada a treta, então. Como Portugal tinha o domínio de todas as terras descobertas além-mar, o que a Espanha faria agora com essa terra descoberta dela? E então que é assinado um dos tratados mais famosos da história, o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, assinado entre os países ibéricos, ele foi reconhecido pelo Papa e ele dividia os domínios além-mar entre Espanha e Portugal. Como vocês podem ver nesse mapa aí, eram dois hemisférios, o hemisfério português e o hemisfério espanhol. O mercantilismo é uma política econômica de transição entre o feudalismo e o capitalismo. Ela é característica dos estados absolutistas e ela tem algumas características específicas. Interferência econômica estatal, o Estado interfere na economia, protegendo preços, baixando impostos, fazendo o que é necessário para manter a sua economia estável. Monopólio de produtos no comércio internacional. Cada país tem o controle da distribuição e venda de um produto e exclusividade colonial. Duas características, gente, são fundamentais e a gente tem sempre que lembrar. O metalismo. A riqueza de um país é medida pela quantidade de metal dentro dos seus cofres, de ouro e de prata. E a balança comercial favorável. O que é isso? Um país, para ele ter uma balança comercial favorável, ele tinha que vender mais produtos do que ele comprava. Porque essa margem de diferença aqui era o lucro desse país, era o acúmulo de riquezas dele. Então, manter a balança comercial favorável era a forma de manter uma economia estável. Essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos fazer exercício sobre esses dois assuntos, tá bom? Te espero lá. Tchau!